Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live, a mais um momento de reflexão nosso. Eu permaneço em mim mesmo enquanto o mundo se move. É um novo tema nosso, tá? Eu permaneço em mim mesmo enquanto o mundo se move. Um tema legal para a gente refletir, né? De uma maneira tranquila. A gente vai chegando, vai abrindo a cabeça, vai tentando compreender um novo jeito de ver a vida, de viver, de sentir, né? De pensar, de experimentar, certo? Eu permaneço em mim mesmo enquanto o mundo se move, é um novo tema, um tema para a gente, mais uma vez, voltarmos para nós mesmos, né? Permanecer em si, nessa sociedade, é um desafio, né, gente? E a gente, até um momento que a gente não amadurece algumas coisas, algumas ideias, a gente nem percebe que a gente não está na gente, né? O dia a dia, os convites, as pessoas, os parentes, e sempre aquela dinâmica rodeando a gente. Em geral, né, núcleo familiar, assim, mais, vamos pensar assim, mais comum, né? Especialmente nas cidades, tudo, sempre tem aquele chamado para o lado de fora, aquele treinamento que a gente recebeu, aquele envolvimento, né, da família, das pessoas, dos assuntos, do futebol, da vida cotidiana, né? Nada contra o futebol, nada contra a vida cotidiana, mas a gente não recebe das pessoas em geral uma educação para olhar para a gente com cuidado, com carinho, né? Para a gente tirar um momento para a gente, para ficar quieto, para ficar na nossa, para perceber o que a gente gosta de verdade. É muito a toque de caixa, a gente recebe uma educação muito para assim, ó, vai levando que depois a gente vê, né? Porque nós não nos damos o tempo de perceber essas coisas, né? E chega uma hora que o saco enche, né? Por causa das dificuldades. Em geral, esse é o caminho que o buscador atravessa, né? O caminho de frustrações iniciais, de perceber que está se atropelando, está se machucando, né? Tá se deixando para depois, sempre priorizando os outros, a família, as coisas que acontecem no entorno e, em geral, acontece o machucado, a decepção, né? Aí vem a pergunta, puxa, será que não tem nada mais do que isso? E a pessoa assim olha em volta dela, vê os modelos, né? Vê as pessoas, vê a família, vê os amigos, e aí se ela é mordida por um pouquinho mais de curiosidade, ela começa a levantar os olhos para cima daquele horizonte de eventos, né? Que eu gosto de dizer, o horizonte da normalidade da pessoa, né? E começa a perceber que tem muitas histórias diferentes na vida, né? Muitas maneiras diferentes de se experimentar a vida. E aí, né, a pessoa se toca, puxa, será que eu não estou me tratando mal, me tratando de qualquer jeito e é por isso que as coisas não estão legais comigo, não estão legais na minha vida, na minha saúde, nos meus negócios, né? Será que não é eu que estou fazendo, que estou pisando na bola, né? E para você ter esse tipo de análise é preciso ter coragem, porque em geral as pessoas gostam de se esconder debaixo de uma capa de impecável, né? De eu não erro, né? De um orgulho, uma coisa assim, por causa do personagem que a gente fala aqui, que o personagem fica machucado, né? E a pessoa, é muito comum se defender, porque ela quer se fazer válida, ela quer se fazer ouvir, né? Ela quer se perceber querida ou pelo menos inserida num contexto. É uma necessidade
de sentir-se válido, né? Sentir-se num papel na vida. Entretanto, né, com o tempo, com a experiência, você vai percebendo que esse vazio que apareceu, que você tenta preencher com a convivência dos outros, com os hábitos, com coisas que você usa, enfim, você vai percebendo que isso não preenche de verdade, né? E vai percebendo com o tempo que você sente muita falta de você, né? De um tempo em que você não era tão difícil, que você não questionava tanto os seus sonhos, as suas capacidades, né? Que você se tratava com um pouco mais de benevolência, mas o entorno vai endurecendo porque a gente vai endurecendo, né? O entorno vai respondendo aquilo que a gente vai aprendendo. E como a gente não aprendeu nada aqui, a gente só aprende a repetir modelo, né? A gente aprende a repetir machucado, a gente vai se endurecendo e por efeito espelho o entorno vai se endurecendo. Vai confirmando, puxa, a vida é uma droga. Aí vem aquela postura de confirmação de diversas maneiras, né? Nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, é uma droga. Aí começa a acontecer um monte de coisa para confirmar. Puxa, é uma droga mesmo, tá vendo? Aí começa a dar desgraça, dar problema, o carro quebra, o computador trava, seu chefe te persegue, seu marido te maltrata, sua esposa te maltrata. E começa um monte de fenômeno variado para confirmar aquilo, né? Não é de sacanagem, mas é que a vida colocou as capacidades dentro da gente e a gente tem que encontrar no jogo um manual de instrução para a gente pegar e dar uma serenada e falar, puxa, eu é que estou em primeiro lugar, eu é que preciso de mim, eu é que preciso estar em mim, né? Mesmo que o mundo mude, que as coisas se movimentem, né? Que a dinâmica seja diferente, eu preciso muito de mim. Então esse tema, né, ele vai muito na direção de você estar com você de verdade, de você se tocar, que você se emaranhou num monte de coisa, sem saber, sem querer, né? E que foi só o hábito, foi um momento na sua vida que você se perdeu, simplesmente porque está todo mundo perdido, né? Não tomando contato com esses assuntos, não refletindo sobre eles, e aí a oportunidade de mudar, de se transformar, de fazer diferente, de criar uma coisa nova. Ah, mas o que eu ganho com isso, Marco? De criar uma coisa nova, de ter inspiração, de ter uma saúde em ordem, de ter leveza. O momento vai passando, porque poucas pessoas, vocês saibam disso, e é assim mesmo, poucas pessoas estão dispostas a olhar para si com essa sinceridade. Não é fácil encontrar, né? Não é fácil você que está aqui me escutando e falando, puxa, legal, pô, vamos refletir, vamos, né? Sem ser sisudo, mas assim, dando a oportunidade da sua consciência e da sua mente se alinharem finalmente para você fazer coisas que fazem sentido na sua vida. E que as inspirações, os novos negócios, as relações tenham algum sentido verdadeiro, alimentem a sua alma, né? O alimento que você tanto procurou do lado de fora, através dos hábitos, através de um filme, de qualquer coisa para preencher esse vazio, na verdade ele estava te aguardando, né? É o seu eu interior, é a sua alma te aguardando. Sabe aquele tedião que dava? O pessoal costumava falar antigamente, né? Olha eu entregando idade. Antigamente tinha um programa de domingo, tocava música, todo mundo já ficava de bode, né? Ficava aquele vazio do domingo. Eu costumava dizer, no começo do meu trabalho, que o vazio de domingo, aquele vazio que a gente sente, sabe, gente, aquela angústia que às vezes dá, que não precisa ser de domingo, às vezes é segunda-feira à noite, às vezes é um horário assim depois do trabalho, sabe aquele vazio, aquela coisa, aquela angústia, né? Pode aparecer de outras formas, em geral o sentimento é angústia. Se você já se sentiu assim, né? Fala um oi aí pra mim, pronto, vamos participar.
Você já sentiu esse vazio, essa coisa esquisita? Parece que fica um negócio, um nó na garganta, um vazio no peito, né? Isso daí, eu costumava dizer, como a gente não recebe educação, a gente não sabe o que está fazendo aqui, não acha um manual de instrução, na verdade isso daí é um sentimento jogado para o corpo, né? Vindo da nossa energia, do nosso eu mais profundo. E ele se traduz no corpo físico com essa sensação de vazio. Mas esse vazio é preenchido pela busca. Qual busca? A busca de si, né? Acho que é Maggie, né? Boa noite. A busca de si, né? Quando você começa a se dar aquela afastada, fala, puxa, eu preciso de mim, preciso me cuidar bem, preciso pensar em mim, preciso cuidar de mim, né? Aí você começa a perceber, ao fazer isto, que essa angústia que vinha numa data específica, que vinha num horário específico, vai acalmando, vai sumindo, vai diluindo. Aí você se toca, fala, caraca, era o meu eu, era a minha busca, era isso que causava esse vazio. Não era a falta de alguém, a saudade de alguém, a saudade de alguma coisa. Nunca foi. É uma má interpretação que a gente tem aqui. É normal que isso aconteça, tá, gente? Mas eu tô dando um detalhe de uma coisa, né? Que ela é muito, muito importante nesse sentido, porque ela confunde muito. E ela dispara na gente comportamentos variados. Às vezes você quer se encher... Eu estou falando porque eu já passei por isso. Eu sei como é. Às vezes você quer encher a cara de chocolate, quer ver alguma coisa para esquecer esse sentimento, quer estar com alguém para nem escutar esse sentimento, né? Você sabe que em determinado horário você vai sentir aquela angústia, aquela coisa no peito, tudo mais. Esse vazio existencial, ele é um chamado, na verdade, e mal interpretado. Ele é um chamado para você se voltar para você. Mas como a gente não sabe disso, leva tempo que a gente perceba e faça uma interpretação mais próxima da real. Quando que você sente que é real, Marco? Quando você faz isso, quando você dá uma parada, quando você começa a perceber que você é o causador de tudo e que você precisa cuidar de você bem. Aí você começa a cuidar de você bem, começa a dar uma afastada do povo, parar de repetir, né, a programação que está na cabeça das pessoas, as crenças das pessoas, começa a se voltar para você, fazer uma coisa que você ama, uma atividade que você gosta, começa a se desligar de uma atividade profissional que você não gosta para ir para uma área que você gosta. Você começa a cuidar de você no agora, aos poucos, um pouco por dia, todo dia, um dia por vez, você começa a perceber que esse vazio vai se diluindo. E essa má interpretação leva você a fazer coisas que você invariavelmente nem sabe o que está fazendo para tentar preencher esse vazio, né? Então, esse retorno ao ser, ele passa a ser uma coisa, uma história, uma autoaventura, que é o que eu já botei aqui recentemente nos shorts. Porque você começa a perceber a sua sensibilidade realmente voltando. Você começa a perceber uma diferença na sua vida, nas suas relações, nos detalhes, né? O Calunga falou de detalhes na última live. Se você não viu, veja, estou te convidando a ver depois, está publicado aqui. São 23 minutos, 24 minutos. O detalhe é que é a coisa, né? E a gente se perde no detalhe e se deixa levar com o movimento do mundo, né? Acontece que como a gente é produtor de realidade junto com a natureza da vida, e é fractal em cima de fractal, em cima de fractal, em cima de fractal, cada pensamento seu, cada sentimento seu abre uma lacuna na existência, uma nova parede dimensional, digamos assim, uma nova possibilidade, uma nova rua, você vai para cima, uma outra versão sua vai para baixo. Cada vez que você faz esse movimento, né, e você está produzindo novas ilusões, e é normal que isso aconteça, isso não é negativo, nós sempre vamos projetar realidades, somos projetores de realidades, isso não tem jeito, né? A dica do Calunga é, vamos produzir uma realidade, né? Projetar uma realidade que seja legal, que seja favorável, porque o ser humano, a consciência, é inata dela a projeção da realidade.
E não interessa o que aconteça, vai produzir, né, essa projeção tanto aqui quanto em outras dimensões, né? Acontece que nas outras dimensões, especialmente o astral, é muito rápido, né? Então, você se autorresponsabilizar, perceber quem você é, o que você faz, qual o seu papel nesse jogo da existência, nas dimensões mais sutis, isso fica mais forte, isso é mais rápido. Aqui não é que não acontece rápido, é que a velocidade da nossa percepção às vezes é muito baixa. A gente não entende como isso funciona e quer entender um fenômeno gigantesco com a mente racional, né? Por isso que nesse trabalho a gente convida você muito, faça, pare de pensar muito, de refletir. A gente não está convidando você para se atirar de um prédio e sair voando. Então você não tem nada a temer, né? Fazendo os exercícios, aprendendo os princípios, tentando aplicar na sua vida. Então, só você fazendo, só você saindo da teoria é que você vai sentir na prática o que é ensinado. E aí você vai começar a fazer uma jornada de ficar em você. E aí você vai ficar em você, e mesmo que o movimento externo aconteça, mesmo que as pessoas te convidem, mesmo que as coisas comecem a tentar te perturbar, você estando no seu centro, tendo o discernimento de quem você é, você não cai, você não reclama, você não fica mal-humorado, você passa a enxergar as coisas até com um pouco mais de humanidade, no sentido de compreender que é muita gente perdida. Perdida de si, incapaz de acreditar que tem um poder infinito na mão, que está produzindo realidade, que as próprias expectativas internas estão vindo para fora e as pessoas estão respondendo porque você está com expectativa. Você acha isso ou aquilo das pessoas, das coisas, das situações, do governo, da vida, de tudo. De tudo. Marco, é muito difícil. Não é tão difícil, né? O que é difícil é a escuta. É você perceber em você. É você parar de perder tempo com outras coisas, né? O difícil é você tirar o hábito de prestar atenção fora, sem prestar atenção em você, sem prestar atenção no movimento interno. E esse é que é o grande problema, uma grande chave que precisa ser cuidada. Porque ao fazer isso, se você reverte na hora você vai começando a perceber certas mudanças que você nem esperava. Mas você precisa ter o quê? Confiança, né? Como o Kalunga falou na outra live, não adianta você fazer isso com a ansiedade de uma criança querendo saber se o que você está fazendo é correto, né? Tá certo, né? Uma expectativa de certo e errado, né? Quando a gente fala assim, olha, a gente está fazendo um convite para você mudar, é um convite para você não reagir na raiva, na tristeza, na maldade, no negativo, naquilo que te machuca. É melhor você silenciar, observar e escolher do que reagir como sempre, porque é exatamente essa reação que você tem como sempre que abastece de novo mais do mesmo e você continua repetindo as mesmas possibilidades dimensionais e junto delas tudo que te rodeia. Eu sei que é muito louco. Os espíritos também sabem. A gente está dizendo para você, olha, muda o seu jeito, muda esse jeitão, mexe nele no agora. Não importa se você não fez isso ontem, não importa o que vai acontecer amanhã, importa o que você vai fazer na hora que você sai da sua cama, o clima que você sente, né? Se é multidimensional e tudo já aconteceu, e essa é uma grande dificuldade de quem está aqui, é se colocar no clima do que já aconteceu, mesmo sem ter acontecido. É um desafio, né? Porque desafia a nossa lógica, a nossa mente, né? Ela não foi treinada para observar isso. Por isso que a gente tem que usar pequenos truques, pequenas maneiras, pequenas técnicas, para sempre a gente se colocar numa posição de calma, de confiança, porque esse mundo não vai fazer isso. Não vai fazer isso. E você não vai sentir a mudança enquanto você não mudar isso dentro de você. E isso é um processo que você vai fazendo para que você sinta a diferença.
Pode ser que seja rápido, pode ser que seja devagar, depende de cada um, depende do assumir. Marco, eu vim de uma família cheia de gente medrosa. Medrosa, cagona, né? Fica lendo manchete, fica se aterrorizando, falando só agouro, falando mal do país, mal de si próprio, né? Preocupado com doença, com problema, com a calvície, com o dente caindo, com a barriga crescendo, né? Só agouro, só coisa ruim, só coisa ruim. Se o poder está na sua mão e você fica só com coisa ruim, você acha que isso vai dar aonde? E não é lógico. Por isso que a gente fala assim, e eu tenho que falar disso tudo para falar do tema, porque se você vai ficar em você, que você fique em você, apesar do movimento externo, que você fique bem, né? Não importa o que acontece fora, o que fazem e a manipulação, não importa nada, importa você ficar bem com você. E eu sei que é muito louco, porque tem um monte de gente aí querendo assustar, querendo botar medo, querendo falar que a realidade é uma só, que as coisas são assim mesmo, que tem manipulação, que você precisa fazer um esforço para ir para um grupo determinado tal, que você será salvo, porque é o futuro, né? Tem uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, tá? O Kalunga, ele, nesse trabalho, ele não tem falado muito depende, né? Porque também a gente escancarou a concepção da multidimensionalidade. Para que vocês entendam que futuro, acertar futuro, você não se acerta futuro, você acerta possibilidades, porque são milhões, bilhões, zilhões de possibilidades, de multidimensionalidade real, acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Cada possibilidade sua, do seu ser, se expressa de uma determinada forma diferente em cada dimensão. Então, assim, a pessoa quer ler futuro, ver futuro, né? No nosso trabalho, isso perde completamente o sentido. Por quê? Porque depende. Porque são as variáveis da vida, são infinitas as variáveis. Entendeu? Então, você querer assustar as pessoas, falar que você tem que ir para um determinado grupo, porque o mundo, o futuro, as coisas... Olha como Maia é profundo. Olha como o jogo da ilusão e o jogo da projeção, ele é infinito, extenso, né? Então, por isso que a gente sempre fala, olha, larga tudo para lá. É literal, não vale a pena. Você vai perder seu tempo com gente, com coisa que é para se engambelar mais uma vez, para se enfiar num jogo de capa de herói, né? Numa aventurinha infantiloide, querendo bancar alguma coisa para alguém, quando na verdade você está perdendo o seu tempo de expandir sua consciência, mudar a sua experiência, né? Voltar a sentir a vida. Soltei um short hoje falando sobre essa experiência, né? de energia no corpo, e que eu chorei depois de eu comer. Porque eu assim, nesse processo de voltar para casa, de ficar em mim, né, eu sei o que é o Marco antes e o que é o Marco depois, né? E quando essas experiências no corpo começaram a acontecer, eu percebi, e é literal, mais uma vez, que eu me sentia morto em vida. Porque não é possível ter tanta energia, tanta capacidade que nós todos temos, escondida debaixo de crença, debaixo de coisas que a gente não valoriza, que a gente olha e fala, besteira, bobagem, é pensamento positivo, né? Tem um monte de ignorante que não entende a linguagem do que a gente está falando, e não é falta de explicação, tem um monte de aula aqui, né? E depois que eu passei essas experiências, eu percebi que eu estava morto. Estava morto em vida, estava tocando a vida com a barriga, de qualquer jeito, comendo sem sentir o gosto, estando sem estar, falando sem pensar, né? Sem estar ali na presença. Sabe uma pessoa sem presença? Né? Hoje em dia é muito comum, as pessoas estão conversando e estão com o celular na mão. Aí você fala assim, puxa, a pessoa nem está prestando atenção em mim. Pois é, mas o celular foi um instrumento que catalisou esse hábito. Antes do celular, as pessoas, mesmo estando na sua frente, não estavam lá, porque estavam preocupadas ou pensando no passado ou angustiadas com o que acontecia no futuro. É o padrão normal. Isso continua assim
mas agora com o celular na frente, né, gente? E aí, eu sei o que é isso, né? E eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que eu vi, o que eu senti. Acho que eu vou contar uma experiência para vocês que eu passei, que eu acho que não está no livro, não tenho certeza se está no livro, que vai sair ainda. Mas é uma experiência que é o seguinte: eu fiz o meu trabalho durante a manhã e tal, estava no meu trabalho, aí eu saí do meu trabalho, fui para minha casa, fiz o meu almoço, estava lá fazendo minhas atividades, aí durante o dia, na parte da tarde, né, porque eu trabalhava muito cedinho de manhã, aí na parte da tarde, eu acho que eu fui estudar, peguei meus livros, minha investigação, né, estava lá fazendo minhas coisas, tudo, e aí, mais tarde eu fui assistir um documentário, sempre no meu canto lá, né, não sei se nesse dia eu tinha feito yoga ou não, se eu tinha feito alguma atividade, eu sei que mais tarde, eu acabei caindo no sono assistindo um documentário, né? E aí, o computador ficou lá na minha cama, eu dormi. Daqui a pouco, eu senti o meu corpo vibrando. E eu morava, né? Era um lugar que eu trabalhava em cima e morava embaixo. Morava na parte de baixo, tipo um loft, aberto assim. E aí eu senti meu corpo ser atirado para a recepção desse lugar. Para a recepção. Eu fui projetado para a recepção. E é muito interessante porque quando você faz projeção da consciência, você sabe que você está projetado. Porque é muito real. É muito mais real do que um sonho qualquer. Né? É muito real. As cores são reais, a sensação é real, os sentimentos são muito reais. Toda vez que eu tive projeção astral, na projeção da consciência, eu sabia que eu estava projetado porque sentia muito forte. E a sensação foi de sentimento, foi de formigamento, tudo, e eu fui atirado para a recepção do lugar. Aí eu olhei para fora e, curiosamente, já estava meio que amanhecendo. Para fora e, curiosamente, já estava meio que amanhecendo. Forte que a luz do sol. Muito mais forte. Descendo, vindo de cima, parou na porta do lugar, e eu olhando aquilo, e uma luz muito forte, uma luz branca, ofuscante, mas muito forte. Assim, cegou meus olhos. Aí eu fiz força para enxergar aquilo direito. Eu comecei a enxergar uma silhueta. E essa silhueta começou a se aproximar, atravessou o portão como se fosse nada, né? Não acordei. Perguntando se eu acordei. Atravessou o portão como se fosse nada e veio na minha direção. Veio na minha direção, me cegou. E eu confesso para vocês, fiquei com medo, porque eu não sabia o que era aquilo. E eu botei a mão para frente, assim, tipo, para não me cegar, e comecei a falar, puxa, eu quero acordar. Eu acordei em solavanco, né? Assustado, na cama. Coincidentemente, o tempo e espaço era o mesmo, a luz do dia já tinha saído, então tinha acabado de acontecer. A luz do dia já estava bem cedinho, de manhã. Era tipo 6:30 da manhã, 7 horas. Aí eu levantei e falei, caraca, né? Não entendi nada. Era luz, eu só sabia que era luz, mas eu fiquei assustado. Porque, gente, foi muito forte. Era uma luz muito forte. Me cegou. Eu estava desorientado. Fiquei com medo. Não estava preparado para essas coisas. Porque nesse caminho eu fui muito mental, eu estava investigando, estava duvidando de muita coisa. Eu não estava convicto de nada. Eu não estava mergulhado nas coisas, falando, e o mundo é transcendental, como a gente gosta de falar aqui. Não é assim. Eu era cético. Foi uma investigação de verdade. Estava investigando, estava tentando entender realmente as coisas. Aí eu levantei e tinha um blackout na casa. Eu levantei, abri o blackout. Quando eu abri o blackout, uma pomba branca pousada no muro, virada para mim, olhando para mim, da janela. Olhou para minha cara, andou até o final do muro e saiu voando. Né? Tipo,
são coisas que vão acontecendo, que vão sinalizando. Por que é que eu estou contando isso para vocês? É o Marco? Não! É o Marco falando para vocês, olha, o Marco estava enterrado de um monte cheio de besteira, né? Percebeu, tomou porrada, acordou, falou, não é possível que eu sou tão idiota assim, e esse mundo, né? Não, tem alguma coisa errada. Ou eu sou eu, ou tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a investigar, comecei a fazer coisas, ficar muito na minha, me afastar. Aí aconteceu o que eu falo para vocês aqui da energia. A energia que era vazada, que era aberta, que era interligada com um monte de bobagem, começou a se recolher, fechou em mim, né? O tônus da vida voltou para mim, a energia que eu tinha, que estava entrelaçada com um monte de gente, um monte de besteira, um monte de coisa, começou a se acumular, começou a fechar no meu ser. Sacou? É bem ao pé da letra. Esse processo todo está explicado nas aulas. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que é simples. Quando você está aberto para o povão, você está aberto para tudo. E a sua energia, que o seu corpo fica tentando se harmonizar, ficar bem, fica vazando, fica ligada com todo mundo no desequilíbrio. Então, quando você começa a fechar de verdade, e eu não sabia o que eu estava fazendo, estou contando para vocês, e esse processo todo que a gente tem aqui, ele é um atalho. Eu estou dizendo para vocês, se fizer isso, vocês todos, qualquer pessoa, vai ter experiência que não vai saber explicar, não é racional. Mas saiba que você vai ganhar você de volta para você, porque você não está em você. Você não está em você. Você não sabe o que você está perdendo. Vai lhe cair a bunda, como a gente gosta de falar aí, se você acumular essa energia que está entrelaçada com todo mundo. Você vai falar, não é possível, tá tudo na minha cara, tá tudo aqui. Esse rapaz desconhecido, esses espíritos malucos, tem um monte de coisa escrita por aí e nada fala sobre isso. Sacou? Né? Então, o nosso tema, para você ficar em você, para valer a pena, você tem que estar legal. Você tem que perceber o engano. Você tem que parar com a mente crítica se você quiser ficar bem. Lembrei do Luiz, né? Sempre o Luiz, tem que nada. Porque ele sempre puxa minha orelha. Marco, não tem que. Você tem que se escolher, você precisa querer se escolher. Então, se você quiser, faça essa escolha. Ela não vai te exigir um sacrifício, não vai exigir uma intelectualização muito grande, né? Eu estou falando para você, olha, eu estudei pra caramba, mas chegou uma hora que a xícara estava cheia e o Calunga me deu um tapa na orelha e falou, para com esse negócio aí. Ele não falou desse jeito. Ele diz, ele é sacana, porque ele fala assim, eu não falei assim, eu falei só que você exagera, né? Mas não foi, porque assim, falou sim. Falou que estava com a cabeça cheia, falou, larga essas porcaria tudo, né? Tá demais, tá over, né? Não cabe mais nada aí dentro. Falou do jeitinho dele, mas ele falou para largar. Ele falou sim. Ele fala que não. Às vezes ele vem através da fé, ele fala que não. Não é verdade. Falou sim, né? Então, chega uma hora, né, que o intelectual atrapalha. Você pode fazer sua investigação, faz do jeito que você quiser, mas saiba que isso aqui é um atalho. Porque chegou uma hora que eu comecei a dar dar livro, porque era muita porcaria. Porque de acordo com o que a gente aprendeu aqui, tudo que você dá atenção cresce, então eu vou dar atenção para coisa boa. Né? Eu vou olhar para as minhas sombras, mas vou falar para elas, olha, acabou. Não faz mais sentido. Eu não tenho mais essa identidade, só eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu sou. Eu só preciso sentir. Por isso que a gente insiste, venha sentir, não fique no mental, porque o mental ele vai tomar conta e você não vai sentir nada, vai virar um passatempo, vai virar um clube de maluco, e a última coisa que a gente quer é um clube de maluco. A gente só quer que você sinta, quer que a gente compartilha com você uma experiência para que você conduza a sua experiência, para que você observe o que está no seu entorno e faça suas escolhas. Para que você saiba que esse cenário que se apresenta aí, que você contratou, você pode descontratar. Se você fez, você pode desfazer. Você é livre para fazer isso. Mas você foi viciado em fazer do jeito que está. Agora tem que ir desmamando, tem que ir tirando. Né? Para quê? Para você ir sentindo, se você quiser fazer essa escolha. Né? Se você quiser sentir e vivenciar fenômenos que estão além das explicações convencionais. Melhor ainda,
Se você quiser fazer isso, sendo o profissional que você é, não seja como o Marco. Experimente. Faça o que você faz. Se você ama, melhor ainda. Se você é um profissional, seja lá qual o campo que for. Entendeu? Né? Para você ficar bem em você, apesar do movimento externo, você ser um profissional além da sua conta, você vai receber inspiração. Os espíritos, né? A sua consciência, os espíritos, eles não estão aqui só para te inspirar para coisinhas bobinhas, para você ser bonitinho, para você entregar uma cestinha para alguém, botar um cobertorzinho. Não. Né? Se você se fecha na sua, presta atenção em coisas boas, vê a qualidade daquilo que você está alimentando para dentro, tenha certeza, os espíritos dos engenheiros mais avançados que tem na espiritualidade vão estar do seu lado, no seu trabalho, dando ideias para você, inspirando você. O seu eu superior, que sabe que você ama a sua profissão, que é engenharia, você é um engenheiro e tal, vai estar lá te inspirando, jogando ideias novas, inovações, novas maneiras de abordar a sua profissão, a sua vida profissional, né? Então, é uma espiritualidade prática e real, no sentido de mudar a sua vida profissional, tudo, mudar o seu ser, né? Mas para isso você tem que parar de ser o repeteco, parar de se atingir pelo fora, parar de se atingir pelo movimento, parar de se impressionar com Maia. Maia, na prática, é tudo que te rodeia, porque tudo na prática é projeção da sua consciência, e porque tudo na prática projeta em cima de projeção, em cima de projeção, em cima de projeção. Você tem uma expectativa, a pessoa responde, a pessoa tem uma expectativa de outra pessoa, a outra pessoa responde, e são fractais que vão se bifurcando, né, se multiplicando na experiência da consciência. Como é que isso vai caber na cabeça de alguém? De um modo racional. Ah, você está mentindo, você é louco, coisa de maluco. Testa. Concordo, não acredite. Pega, veja todos os vídeos que estão aqui, maratona, põe na prática e tira a prova, antes de falar qualquer besteira. Né? Ah... Essa é boa, hein, Meg? Como parar quando tem uma crise de carência, né? E torra o cartão de crédito. Primeiro você paga o cartão de crédito, né? Primeiro você paga, dá um jeito, parcela, dá seu jeito em paz, né? Técnicas do nosso trabalho. Paga, dá um jeito e solta. Parcela, pega emprestado e solta, tá? Carência, eu falei no começo dessa live, carência, vazio interior, vazio de si. Eu dei um exemplo simples, que você chega assim, em determinada hora do domingo, antigamente era uma música, eu brinquei, né? Tocava uma música, aí o pessoal já começava a ficar meio deprê, putz, vai começar tudo de novo, aí vinha aquele vazio pra dentro, aquela coisa meio melancólica, sabe? Que às vezes dá em determinados horários. Você se conhece, né? Eu estou usando o exemplo do domingo, que era o mais comum. Tocava a musiquinha do programa, o nego já ficava mal, já ficava aquele vazio, aquela carência. Eu falei, é má interpretação, né? Na verdade, eu estou falando isso porque passei por isso e sei a diferença quando eu reverti isso. Eu sei o que é isso. Isso daí não é só carência. Isso é um chamado mal interpretado. Todas as pessoas que estão aqui têm esse chamado. Ele se manifesta de diversas formas. É aquela pessoa agitada que não consegue ficar sozinha. É aquela pessoa que sabe que vai ficar mal naquele horário e chama um monte de companhia, liga para alguém, faz alguma coisa. O que é isso, gente? É o chamado. Mas ele está mal interpretado. Que chamado, Marco? O chamado para você se voltar para você começar a cuidar de você legal, né? Se agradar, fazer uma compra de uma roupa, alguma coisa, com a cabeça leve, sem cobrança, sem ficar pensando, puxa, olha eu, um monte de coisa, né? Meu cartão de crédito está carregado, lá vai eu comprar mais uma coisa. Essas vozes são elas que trazem os problemas. São elas que fazem o chabosta do mágico Coimbra. Marco, como é que eu faço? Tem que ter um vazio interior. Não. Precisa ter carinho,
Precisa compreender que você vive num universo múltiplo, multidimensional. E quando você começa a resmungar, começa a ficar se achincalhando, se apertando, você está indo para realidades que vão confirmar que você não tem dinheiro, que o seu cartão vai se apertar, que você não vai ter jeito. É literal, gente. É delicado. Entende? Então, esse vazio que te leva a fazer um gasto além da conta, agora vamos voltar para a pergunta da nossa amiga. Na verdade, ele é má interpretação. Por isso que eu falei, esse vazio dispara comportamentos que desregulam o resto. Ou você come demais, ou você bebe demais, ou você chama amigo demais, ou você quer se cercar o tempo inteiro de barulho, você não consegue ficar sozinho, né? E aí, mas eu vou ficar sozinho pra quê? Eu vou ficar comigo pra quê? É uma escolha. Ou você interrompe o ciclo para perceber que você só precisava de você antes de qualquer coisa, e mesmo que isso cause algum desconforto, ou você não vai parar. Alguém tem que parar com isso. Um dia a vovó falou, vovó Candinha, que é um espírito que trabalha com a gente, Marco, alguém tem que parar com isso. As famílias, elas trazem esse formato que está aí, é difícil mesmo, né? Vamos parar de fingir, é difícil, ninguém é santinho, mas quem acordou, essa pessoa, se ela tiver coragem, ela vai parar com isso. Alguém tem que parar com isso. Parar com isso o quê, Marco? Esse negócio de ficar reencarnando, de ficar revivendo, ou puxando experiências de outros eus de você, que está no passado, sei lá, e esse cisma que tem que pagar alguma coisa com alguém tem que parar. Né? Que seja você que está aqui me assistindo. Parar de se maltratar. Parar e perceber que esse vazio é a busca. É compreender quem você é de verdade, a sua grandeza, e voltar a valorizar quem você é, seja lá como você estiver, no agora, sem crítica, sem olhar para trás, sem olhar para frente. Né? Eu tô ferrado, lascado, não tenho um gato para puxar pelo rabo. Olha para você e fala, não, mas eu tenho inteligência, eu tô aqui, eu tenho algumas coisas boas. O que eu tenho de bom para reconhecer? É isso que eu vou ressaltar, é isso que eu vou olhar. Mas você não vai olhar para o resto? Depende. A maneira de olhar. É um olhar para depois deixar para trás? Ou você vai ficar repetindo e se repetindo? Né? Por isso que o movimento que você tem que olhar e fazer para dentro, ele precisa da sua presença. Isso não é difícil. Isso só exige que você esteja presente. E esse aqui é o problema. As pessoas não estão acostumadas a estarem presentes, né? Nas relações, nos diálogos. Eu falei agora há pouco do celular, mas nenhuma pessoa está acostumada a ficar presente. A maioria das pessoas está acostumada a lamentar o que foi ou ficar pensando no que vem. Não está presente, né? A Vilma está falando que aprendeu a viver sozinha, né? Até ser encontrada. Acho que até se encontrar, né? Acordou para se amar, mas idealizou um relacionamento. Olha, é legal você falar isso porque também tem outras coisas, né? Eu aprendi a duras penas. E o Calunga deu na última live, ele falou sobre isso mais ou menos, né? Falou assim, que tudo que você faz precisa do seu equilíbrio. As coisas que você faz você precisa de um entendimento maior, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para todos nós, né? Estou puxando essa reflexão da nossa amiga aqui e estou lembrando de quanta força eu fiz e quanto isso me machucou. No sentido assim de tentar compreender o que está acontecendo, mas também olhar o mundo com maldade. Olhar o mundo a partir do olhar da conspiração, dos problemas, da crítica, né? Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas... eu aprendo a ficar comigo, não estou dizendo que é o seu caso, tá, amiga? Mas é muito comum a gente escutar que o mundo é horrível, prefiro ficar sozinha, prefiro os animais do que as pessoas, não quer ganhar dinheiro. Como é que quer ganhar dinheiro, quer prosperidade, quer vida, se quem traz dinheiro são as pessoas?
Olha como as coisas se voltam contra a gente numa simples programação, né? Numa simples fala. É o Coimbra. Você quer dinheiro, você quer uma vida boa, mas as pessoas são horríveis. Prefiro ficar sozinho, prefiro ficar na minha. Prefiro, esse mundo é horroroso. Prefiro os animais. Mas você quer ganhar dinheiro, não quer? Como é que você acha que o dinheiro vai vir? Como é que você acha que a prosperidade vai vir? Será que você não está enganado, condicionado a respeito das pessoas e está vivendo as expectativas que você nutriu a respeito da sua vida? De acordo com esse trabalho, você está vivendo as expectativas que você nutriu, as suas crenças. É multidimensional, não é racional. Isso só vai mudar quando você parar com isso. Quando você entrar em você, quando você ficar com você por prazer, por escolha, e não por rejeição, e não por falar que esse mundo é horroroso, que o ser humano é horroroso, que o ser humano é o câncer do planeta. Tem um monte de pateta por aí, enchendo a boca para falar crítica dos outros e das coisas, e esquece que é ser humano também. Aí daqui a pouco é jogado na cama, por uma doença, por alguma coisa, e aí fica se perguntando por quê. Quando na verdade ele falou que ele é o problema, ele é o câncer, ele é a porcaria, ele é coisa ruim. Coimbra, né? Aí vai procurar desculpa furada, não é a genética, é isso, é aquilo. Não, não é. Não é não. É você ligado com um monte de coisa, suas crenças, seu corpo tentando se equilibrar, como você não colabora, e a sua crença, você é que manda, a vida está com você, ela confirma, é autoconfirmativo, você está falando essas besteiras, daqui a pouco a energia desiste, ela obedece o seu comando. Ela vai obedecer seu comando. Tem prova aí a dar com pau que ela obedece o seu comando. Tem gente que não era para estar andando e está andando. Por quê? Obedeceu ao comando. Porque tudo volta na mesma origem, na mesma coisa. Se você não ordenar, a coisa ordena você. O quê? O sistema. Né? O sistema vai te doutrinar. Ele vai te engambelar, ele vai te apertar, entendeu? Se você não for maestro das suas emoções, dos seus pensamentos. Ai, que chato! É uma escolha, né? No começo, vamos pegar assim, gente, como eu me senti, vou pegar o meu exemplo, né? Eu me senti um trouxa, por exemplo, um dia eu peguei, sentei no chão do meu negócio, que tinha fechado as portas, chorei, entrei em crise e falei, cara, não é possível, né? E aí eu falei, puxa, será que eu é que sou o trouxa? Aí eu fiz a perguntinha, né? Eu tive a coragem de pegar e ter a curiosidade de pesquisar, de pegar e olhar com um olhar diferente, né? Então, se você não faz isso e acha que é tudo muito mental, é tudo... Não, você está perdendo sua vida. A troco de banana, a troco de nada. Né? No meu caso, se tem alguma técnica para evitar, para impedir o consumo em excesso. Meg, o que eu posso te dizer é que o próprio processo é uma técnica. Quando você começa a perceber, por exemplo, no meu caso, eu me senti um tonto, falei, não, o mundo, né, fui pesquisar. Então, a minha busca foi o meu objeto foi a técnica, entendeu? Porque ao focalizar o assunto, eu tirei do foco o resto, por exemplo, né? A técnica é o foco, entendeu? Tudo que você dá atenção cresce. O foco, se você quer dar um foco numa coisa, por exemplo, quando eu falo aventura vira você, o resto perde a relevância. Se você percebe que você está perdendo saúde, perdendo vida, perdendo vitalidade, perdendo inspiração, perdendo a chance de receber inspiração do seu espírito, de espíritos legais, você percebe que você está perdendo muito nesse universo por estar conectado com esse mundo comum, e falar assim, puxa, eu vou me interessar por mim. Todas as capacidades que eu penso que são muito fantasiosas, né? Vamos colocar assim,
capacidades extrafísicas, capacidades psíquicas, capacidades de telepatia, tá tudo aí, tá com vocês, tá tudo aí. Só que tá soterrado no comunzão. Se você começar a depurar, sair fora, você vai perceber. Então, é uma maneira de você focalizar. É o foco, entendeu? É tipo um farol de carro. Você, eu, qualquer pessoa, nós somos como um farol de energia, de carro, de direcionamento. Quem tem que direcionar é você, é ao pé da letra. Senão você é direcionado pelo que está fora. É ao pé da letra. A programação assume. Você sai fazendo sem presença, sem perceber, repete os padrões, quer diferente, mas não faz diferente. É no detalhe, é no agora, não é crítica, é assim, consciência, perceba, é sutil, não é difícil, mas a gente não está acostumado a ser tratado e se tratar com carinho e perceber que da teoria dessas palavras, a atitude de você mudar, existe uma diferença muito pequena de escolhas no agora e que podem fazer toda a diferença na sua vida. Não sei se eu ajudei, mas é porque são casos muito específicos, né? Estou recebendo os presentes, quero agradecer, muito obrigado, tá? Como destravar uma que eu já vivenciei, né? É uma relação, a pessoa disse que não ia. Olha, Vilma, é difícil te dizer, tem coisas muito específicas, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o Luiz, eu quero que você entenda que eu quero explicar, não estou ofendendo ninguém, eu quero explicar porque são coisas que eu também passei a entender com o tempo. O Luiz falava assim, fala, né, porque é um espírito que trabalha com a gente, que as pessoas, elas, por não saberem quem são, e por não entenderem desse vazio que eu falei, que a gente sente na alma, essa coisa angustiante que bate, né? Não entende o chamado, confunde as coisas, usa situações, coisas e pessoas para se sentirem bem completos, né? Não estou dizendo que é o seu caso, estou falando que, em geral, todos nós, em certa medida, fazemos isso, né? E não é uma maneira de eu criticar, é uma maneira de falar, olha, quando você volta para você, a relação muda, porque ela passa a ser uma relação de companheirismo e troca genuíno. Enquanto você não está dentro de você, ela é uma relação, às vezes, objetificada. É aquela complementação que você precisa para ser feliz. Você não tem uma felicidade assim em você mais forte que você está compartilhando. Você precisa daquela relação para se sentir completo. Entendeu? E só você mudando isso para se sentir que é possível você se sentir completo inteiro e estar com alguém. Então, o foco é sempre a gente. É complicado falar do outro, o foco nesse trabalho é sempre a gente, né? Nosso amigo perguntou, fazer meditação ajuda a estar no agora? Ajuda. Ajuda a perceber as correntes de pensamento, ajuda a perceber o que é seu, o que é do condicionamento que está aí fora, do paradigma que está aí fora, que fica passando, flutuando na cabeça. Não tem problema. A meditação ajuda muito a ficar no agora, né? Coisas que você gosta, ama, que não vê o tempo passar, é meditação. Você pode estar fazendo alguma coisa no seu dia, em estado meditativo. O que é isso? É que você está muito presente. Sua cabeça não está pensando no futuro nem no passado. Também é meditação. Existem várias maneiras de você fazer, desde que você esteja presente, né? E ajuda muito, muito, muito a ficar no agora. É isso aí, gente. Isso aqui é uma live e é uma aula, é um compartilhar de experiência. O nosso tema novo
Ele é um tema que fala de você ficar em você apesar das mudanças do externo, do fora. E eu dei uma ênfase no trabalho, no processo, porque o processo proporciona para a gente uma oportunidade de sentir na pele a diferença que é você estar em você e você estar entrelaçado com o povão. Só a experiência mostra. Só a experiência me trouxe aqui depois de 15 anos, depois de tantas coisas, depois de tanta coisa acontecendo na minha vida, eu não desisti, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu comigo. Eu não sou mais o mesmo. E você também não é, depois de tomar contato com esse trabalho. Certo? Nossa live vai ficando por aqui, porque ela tem que ter um determinado momento, porque ela vai ser publicada de novo, né, aqui para vocês poderem ver de novo, refletir, fazer pergunta. Isso aqui é um curso, né? Amanhã vai ter publicação dos exercícios, vai estar tudo aqui de novo no perfil. O perfil é um curso, tá? Tem várias aulas, não tem só short, tem gente nova aqui, então tem que avisar. O perfil todo é um curso. Sempre tem exercício novo a cada 15 dias. E amanhã eu vou publicar os novos exercícios, que inclusive já estão prontos, eu me adiantei. Hoje eu fui bonitinho, fiz antes para eu não chegar amanhã, eu tenho que fazer tudo desesperado, inclusive porque amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, mas amanhã os exercícios já estão na bala, eu só vou publicar, tá bom? Eu espero que você tenha uma ótima semana, muita presença, sem medo, só em você, presta atenção em você, faz uma escolha legal, discerne, a coisa é com você, o outro é projeção da sua expectativa. Só vai mudar. Ah, esse é doido. Então faz. Não me acredita em mim. Faz o que a gente está ensinando aqui. Assiste as últimas aulas que estão aqui. Estão aqui no perfil. Pensa, anota, faz pergunta, né? Participe, tá bom? Um grande abraço. Até breve. Até domingo que vem com a equipe espiritual que vai ser psicofonia. Tá certo? Com um tema novo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom final de domingo.